Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos criar o projeto, né? Que vai ser a base para a gente utilizar aqui no nosso curso. Então, vamos lá. Então, com o Visual Studio Code aberto, nós vamos aqui em File, Open Folder, e nós vamos criar uma pasta, no meu caso aqui na unidade C2 pontos, com o nome curso. Então, vou colocar aqui nova pasta, e vou colocar aqui cursos, né? Então, vou criar aqui a nossa pastinha cursos. E dentro dela, pessoal, vou criar uma outra pasta chamada IA generativa. IA generativa, ok? E dentro aqui da IA generativa, né, vou selecionar a pasta, né? Clicando aqui no botão Select Folder, ok? Muito bem, pessoal. Então tá aqui, né? Estamos aqui com com a nossa pasta aberta, né, dentro do Visual Studio, ok? Muito bem. Então agora, pessoal, aqui no Explorer, nós vamos clicar, ou melhor, aqui no menu, localize aí o menu Terminal e vá na opção New Terminal. Então, menu Terminal, New Terminal. E aqui no Terminal, pessoal, nós vamos digitar o comando, né, que vai criar o projeto para nós. Nós vamos criar um projeto em Console mesmo, né, ou console, né, porque nesse curso a gente vai testar, né, como que a gente consegue fazer ali a comunicação com o chat, né, com a IA, enfim. E a gente não vai se preocupar aqui com visual, com layout, né? Porque não é essa a ideia. A ideia é a gente criar, né, um chat conectando com a IA, mas sem se preocupar com o visual gráfico, né? Se preocupando mesmo com o coração da coisa, como que funciona mesmo para se comunicar com a IA. Por isso que a gente vai criar aqui, né, um projeto em Console mesmo, um console, né, que vai rodar aqui no terminal, tá bom? Muito bem, então vou colocar aqui, pessoal, o seguinte comando, olha, .NET new sln -n, e aqui eu vou dar o nome para a nossa solução de chat. Então, aqui ele vai criar a solution para nós, né? .NET new sln -n chat. Muito bem, note que ele já criou aqui um arquivinho, né, de solution, certo? E agora, pessoal, nós vamos colocar o seguinte comando, ó, .NET new console-n, e também vou dar o nome de chat para o nosso projeto. Então, .NET New Console-n, e ali o nome chat, né, que é o nome do nosso projeto. Pressione Enter. Então, se você notar, olha, ele já criou aqui uma pastinha chat, né, e dentro dela ele já criou aqui os arquivos necessários, né, para a gente utilizar, ok? E agora, pessoal, eu vou adicionar esse projeto na minha solution, então vou colocar o seguinte comando, olha, .NET sln chat.slnx, tá? Add chat barra chat.csproject. Então, eu estou adicionando aqui na minha solution, né, no meu arquivo slnx, né, o projeto que está na pasta chat barra chat.csproject. Então, vou adicionar esse arquivo aqui, né, esse projeto, ok? Pressione Enter. Pronto, o projeto já foi adicionado ali à nossa solução. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, agora, pessoal, para a gente conseguir, né, conversar com a IA, a gente precisa utilizar uma biblioteca, né, do .NET que faça essa comunicação. Para a gente não ter que gastar tempo, né, criando ali uma conexão manualmente, chamando a API, tudo manualmente, né? Então, para facilitar, né, existem as bibliotecas. Aqui no nosso curso, nós vamos usar a biblioteca da OpenAI, né, que é a mesma lá do ChatGPT. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca para a gente poder conversar, tá bom? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Então, eu vou pegar aqui e vou adicionar um comando que vai instalar, né, essa biblioteca adicional da OpenAI aqui no nosso projeto, tá? Então, eu vou executar o seguinte comando aqui, pessoal. Olha só, .NET add chat barra chat.csproject, né? CSproject, né? Que é ali onde está o nosso arquivo do projeto, ok? E aqui eu vou colocar package e vou digitar aqui OpenAI. Ok, pessoal? .NET
add chat/chat.csproject package OpenAI. Precisa ser igualzinho, tá aqui, tá bom, pessoal? Para não ter erro aí para vocês. Vamos dar um Enter aqui. Muito bem. Então, agora, olha só, pessoal. Perceba que, né, conforme está a descrição aqui, olha, ele já instalou para nós, né? Então, aqui, o package da OpenAI. Ou seja, ele já instalou a biblioteca da OpenAI para a gente poder utilizar aqui. Legal, né? Muito bem, pessoal. Então, com isso sendo feito, né, esses ajustes feitos aqui no terminal, a gente pode já fechar aqui o nosso terminal. E eu vou vir aqui no Explorer, né? E nós vamos agora, pessoal, aqui dentro da pastinha Chat, nós vamos criar o nosso, algumas classes, né, que a gente vai utilizar, tá bom? Então, a primeira classe que nós vamos utilizar é uma Chat Settings, que é onde a gente vai colocar algumas informações importantes para a gente conseguir conectar com a nossa API, com a OpenAI, certo? Então, botão direito aqui na pastinha Chat, New File, e dê aí o nome de Chat Settings.cs, chatsettings.cs. Muito bem, pessoal. Então, aqui na nossa chat settings, né, .cs, a gente pode agora aqui, pessoal, digitar o seguinte, olha, public class chat settings. Vou deixar ela estática, vou colocar aqui, então, public static class chat settings. Ok? Vamos salvar aqui. E aqui, pessoal, eu vou adicionar depois aqui algumas propriedades que a gente vai utilizar. A ideia dessa classe é que ela tenha, né, algumas propriedades que são a configuração necessária para a gente poder, né, utilizar a IA, né, para a gente poder conversar com ela, tá bom? Então já a gente cria aqui. E agora nós vamos criar uma outra classe também, que vai ser a nossa classe mesmo para a gente conversar com a IA, né, onde vai estar toda a lógica ali da conversa. Então aqui na pastinha Chat, né, botão direito, New File, e digite aí chatai.cs. Ou melhor, vamos colocar em português, né? chatia.cs. Ok? Chat IA, né, de inteligência artificial.cs. E aqui no nosso arquivinho chat IA, pessoal, .cs, nós vamos colocar aqui assim, ó, public class chat IA, ok? E aqui dentro dela nós vamos criar um método public. Esse método vai ser um método assíncrono, então vou colocar aqui uma task, tá? E o nome dele vai ser iniciar async. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui eu vou dar um throw new not implemented exception. Ok? Então, como a gente ainda não vai implementar esse método agora, né? Então, eu vou só colocar ele assim. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui duas classes, né, no nosso projeto. A Chat IA, que vai ser utilizada ali para ter toda a lógica para conversar com a IA, e a Chat Settings, que vai ter aqui algumas configurações para a gente poder conversar com a IA. Tá bom? Muito bem, então vamos fechar a Chat IA, que a gente não vai utilizar ela nessa aula. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Na nossa classe Chat Settings, nós vamos criar algumas propriedades. As propriedades que nós vamos criar são uma que contenha, né, o endpoint, ou seja, o endereço onde está, né, a API da inteligência artificial. Para a gente conversar com a IA, né, a gente precisa de um endpoint ou do endereço onde tem uma API para a gente poder conversar com ela, certo? Então a gente vai colocar aqui uma propriedade para a gente depois informar esse endereço. Então vou colocar aqui public static string e nós vamos colocar aqui endpoint. E aqui eu vou colocar get, ponto e vírgula, igual, abre e fecha aspas. E aqui eu vou colocar depois, né, o endereço da API. Ok? Então depois a gente vai colocar aqui o endereço numa outra aba. Muito bem. Bom, além do endereço da API, além desse endpoint para a gente conseguir conversar com a API, a gente precisa também, pessoal, de uma chave de acesso, né? Para mim conseguir usar essa API da inteligência artificial, eu preciso como se fosse de uma senha, como se fosse de um crachá para mim conseguir acessar. Porque eles precisam saber quem eu sou.
para saber o que eu estou consumindo, né? Vocês sabem que para consumir um endpoint, né, de uma inteligência artificial, né, eles cobram isso, né? Pode ser que em um ou outro caso, talvez eles tenham até algum modelo gratuito, né, que possam dar, tal, mas normalmente eles cobram, né? Então, para eles cobrarem, eles precisam saber quem a gente é, né? Então, quando a gente vai acessar a IA, a gente passa essa senha, esse token. E esse token, pessoal, que a gente vai colocar aqui, né, é, é algo sigiloso, né? Então, embora eu vou estar escrevendo aqui, obviamente vocês não devem compartilhar o token de vocês com ninguém, né? Então, tome cuidado para não subir no GitHub lá o token, né? Senão alguém pode acessar a IA com o seu login, né? Então, é importantíssimo, né, que esse token que a gente vai colocar aqui seja ali seguro. Então, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada Public Static String. O nome dela vai ser API Key. API Key, ok? Então aqui vamos colocar aqui que vai ser aqui para acessar a API. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a gente vai preencher aqui, tá bom? Muito bem. Mais uma propriedade que a gente vai colocar aqui, pessoal, é um modelo. Então, para a gente acessar a IA, né, a gente precisa informar qual que é o modelo que a gente vai utilizar, né? Então, existem vários modelos. E cada fornecedora, vamos dizer assim, né, de inteligência artificial, como por exemplo, OpenAI, tem a Google lá com o Gemini, né, a Amazon, enfim, cada fornecedora, ela pode fornecer alguns modelos específicos. E esses modelos específicos, pessoal, cada modelo ele é treinado com uma quantidade de informações, ele acaba se tornando mais especialista em determinadas áreas, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, talvez vocês já ouviram falar, né, daqueles modelos da cloud, né? São modelos da Anthropic, né? São modelos que são muito bem utilizados, por exemplo, para programação, né? Para você poder programar, né? Ele entende, foi treinado com muitas informações referentes à programação. Temos também os modelos, né? Por exemplo, do GPT. Tem alguns modelos, até chamado ali, o nome do modelo tracinho mini, e esse mini quer dizer que ele é simplificado. Então, ele é um modelo mais leve, geralmente mais barato também, né? Mas ele serve para coisas assim muito mais básicas, mais essenciais, né? Que você não precisa de uma coisa tão avançada. Então você pode utilizar esse modelo, né? Então assim, pessoal, é importante estudar cada modelo da inteligência artificial, né? Para você poder conseguir saber, né, qual é o melhor a utilizar em cada caso, tá? Então, para a gente conseguir colocar o modelo, eu vou colocar aqui, né, a propriedade public static string com o nome modelo. E aqui eu vou colocar também get, ponto e vírgula, né? Igual a modelo, certo? Que a gente vai escrever o modelo para a gente acessar a nossa IA, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, nessa aula era isso que a gente tinha que ver. A gente ia fazer as configurações necessárias do projeto, a gente ia criar aqui a parte, né, das duas classes que a gente vai utilizar, né? A Chat Settings e a Chat IA, né? E aqui na Chat Settings, a gente criou aqui 3 propriedades, né, para a gente poder alimentar, né, com as informações para a gente acessar a inteligência artificial, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham conseguido fazer aí os passos nessa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui o nosso projeto e eu te espero lá.